dicas que você dá aí para as pessoas que acham que não sonham? Um copinho de água, e aí você vai deitar e você vai falar assim, quero me lembrar dos meus sonhos. A coisa que você faz, dá um golinho na água, fazer uma ponte para você retomar ali, né? O que é mais eficaz é anotar. Medo do meu inconsciente, né? Porque parece que a gente tem um medo, né? O que eu vou descobrir sobre mim? E sentir o coração sair pela boca. Ele estava infartando. Porque quando você conta o sonho, você está revivendo ele. Os detalhes, eles importam nos sonhos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Muito lindo, né? E sem contar que, por exemplo, né? Sonhei com água, sonhei com um monte de coisas, mas eu falei da água. Porque eu estava mais confortável em falar da água. Né? E aí passaram coisas que aí o importante é detalhar. Quais são as dicas que você dá aí para as pessoas que acham que não sonham? Olha, a primeira coisa muito legal, até o Siddhartha, né, que esse profissional, né, que trabalha com sonhos aqui no Brasil, que é muito legal, ele fala para fazer a água, para você fazer uma ponte neurolinguística com a água. Você faz o seguinte, ó. Deixa um copinho com compre uma caneca aqui, ó, do Divancast. Aí logo mais. Logo mais, né? Logo mais. Não, já estamos aceitando encomenda já. É isso aí, ó. Você vai deixar um copinho de água e aí você vai deitar e você vai falar assim, quero me lembrar dos meus sonhos. Isso é o Siddhartha falando, tá? E aí você põe a água ali na cabeceira da sua cama. Quando você acordar, primeira coisa que você faz, dá um golinho na água, né? Segundo os pesquisadores, isso ajuda muito a fazer uma ponte para você retomar ali, né, os sonhos, porque senão você tem um lapso, a consciência rebaixou, entrou o inconsciente, depois o inconsciente rebaixa e volta a consciência de novo. Quando você toma água aqui e na outra ponta, teoricamente, né, na visão dele, fazia essa conexão. O Jung não tem nenhuma mandinga nesse sentido. Não, isso é programação neurolinguística. Né? Eu tô brincando. É que às vezes funciona, às vezes não, né? Mas eu acho que pode ser um começo, um princípio. Mas o que eu sinto que é mais eficaz é anotar. Aí assim, eu acordei e não tive quase nenhuma lembrança. Mas eu lembrei que tinha lá uma chave. Aí você escreve, sonho da segunda-feira, 11 horas da noite. Água, chave, leão. Bom, deixa lá. No dia seguinte, mais palavras-chave. E aí, aos poucos, você vai começando a fazer conexões. Então isso... Parece que eu vou perdendo medo do meu inconsciente, né? Porque parece que a gente tem um medo, né? O que eu vou descobrir sobre mim? Tem isso. E tem que ter medo também, viu, Céu? Porque tem que ir na manha. Tem que ir na manha. Porque o inconsciente vem, ele pode trazer tudo, a gente não dá conta. Daí a importância de também estar sendo acompanhado. Com certeza. Por bons profissionais. Porque aí você fala assim, que nem esse, por exemplo, esse sonho icônico aí da menina vendo lá ali os lobos e tal. Você imagina se na hora fala assim, não é nada e tal, e não tem uma ação de fato ali, né? Eu tive um caso, foi um caso importante, né, que eu estava atendendo um paciente, e ele falou que ele trouxe um sonho onde ele estava deitado e ele sentiu o coração sair pela boca. E eu falei para ele, cara, como é que estão os seus exames clínicos, né? Você já fez aí, né, seus testes e tal esse ano, não sei o que. Ele falou, não, faz muito tempo, isso é bobeira. Eu falei, como é que tá a sua pressão arterial? Porque era um cara bem nervoso e tal. Eu pedi para ele fazer os exames. Ele estava infartando. Então, assim, tá aí, os sonhos estão aí. Não sou eu que estou falando, teve algo ali que aconteceu, não é mágica. Tá lá, é uma expressão do inconsciente. Então a gente precisa levar muito, muito, muito a sério essas coisas, tá? Então, comece por aí, anote. Depois isso vem e começa a ficar mais fluido. E eu preciso anotar? Preciso no sentido de desejar isso, querer, né? Assim que eu acordo, né? Porque passou 3 minutinhos depois eu já começo a esquecer. Eu não gosto de anotar gravando, mas como a gente tem o recurso no celular, eu falo para os pacientes, pega o celular antes de levantar e pôr o pé no chão, deitado ainda. Porque senão vem a intromissão da inconsciência, da consciência. Porque a consciência não quer que você saiba. Deixa esse negócio ali, ele tá tão adormecido, São muitas emoções, né? Fiz tanta força para reprimir, né? A gente não reprime. E aí o inconsciente traz, então, às vezes,
Vale a pena. Pega lá. Tem pacientes que fazem o quê? Eles pegam na sessão, abre o áudio assim e começa ali fazer com que eu escute. Mas uma coisa importante também, o Jung dizia o seguinte: o sonho precisa ser contado ali na terapia. Porque quando você conta o sonho, você está revivendo ele. Então não adianta também você ficar mandando tudo pro analista, que também não vai ter tempo de ler, né, sonhos pelo WhatsApp. Então a ideia é assim, você pode anotar, eu falo para os meus pacientes que eles podem escrever para mim, mas não necessariamente eu vou responder. Né? A não ser que eu olhe e ele fale, pai amado, né? Mas a ideia é essa. Então o WhatsApp vira um diário de sonhos, um sonhário. E aí o paciente lá na hora vai lá e lê aquilo. E aí depois ele inclusive pode, na hora da sessão, enquanto está falando ali comigo, ele pode ter uma outra dimensão daqueles sonhos. Então isso é muito importante. E às vezes algumas fichas caem nessa releitura, né? Nós temos a Marion Woodman, que é uma analista super, né, fera, brasileira, inclusive tem livros publicados, né, no mundo todo. Outros analistas junguianos citam ela. Ela é uma especialista em sonhos da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. E ela faz um trabalho incrível. Você vai num grupo com ela, ela pega um sonho seu, o que você quiser, e ela trabalha por mais de um ano aquele conteúdo daquele sonho. E vai amplificando um monte de coisas. Então, assim, é muito legal, muito legal. Então, sonho, ó, tem material para terapia. Sabe aquela terapia que não anda? Que as coisas ficam truncadas? Pega o sonho. Analisa um sonho para ver. Aí a pessoa fala, faz sentido e tal. E aí o negócio destrava. Muito legal. Bom, como é que será que estão os comentários, né? Já trouxeram em algum sonho? Já trouxeram alguma dúvida? Vai compartilhando aí com a gente. Provavelmente a gente vai estar subindo uma enquetezinha aí e vocês interajam com a enquete aí que vai trazer mais conhecimento para todos aí. Lembrando de compartilhar, vai compartilhando aí com quem você conhece. Sim, maravilhoso, Céu. E tem umas coisas assim, né, de sonho colorido, sonho preto e branco. Tem alguma diferença? Tem algum simbolismo por trás disso? É bem importante isso, Céu. Os detalhes, eles importam nos sonhos. O Jung tem um sonho icônico, que é o Devorador de Homens. Ele é bem pequeno. E aí ele tinha uma questão conflituosa entre uma mãe que era médium, né, que não se chamava né, desse jeito naquela época e tal, e um pai que era pastor luterano e que tinha uma fé meio cega, assim, sabe? Não questionava a fé. E aí ele tinha essa dicotomia desses pais e ele presenciava uma série de fenômenos ali na vida dele e tal. Ele era pequeno, com 6 anos de idade, ele tem o sonho do Devorador de Homens. Então ele desce uma espécie de uma catacumba assim, ali atrás meio que da casa dele, no sonho isso, tá? E aí a mãe dele estava ali atrás dele. Quando ele vai descendo, ele vai percebendo que tinha uma cortina lá com um brocado assim dourado e tal. Aí era bem extenso, tinha uma cadeira bem grande como se fosse um trono e tinha ali uma espécie de pênis. E era um pênis gigante, com uma cabeça gigante, tinha um olho nessa cabeça. E aí tinha uma coisa meio de pele, assim, como se fosse a pele da glande ali e tal. E ele olhava aquilo e tudo chamava atenção. Aí a mãe dele atrás dele fala, sim, este é o Devorador de Homens. E aí ele acorda. Por que os detalhes são importantes? O descer, a gente olha isso, né, na mitologia grega como a catábase, que é a descida ao inconsciente. Quando você vai chegando, o que é o trono, né? Esse lugar do poder. Aí ele vai descendo e vê o que eu falo, né? O Freud vai trazer isso como... Eu ia falar um prato cheio para mais. É um prato cheio, né? Só que olha só que interessante. Se eu pego e falo para um paciente sobre essa questão do falo, e falo que tem alguma coisa homerótica e tal, não sei o quê, eu matei. Você matou a... Matei o símbolo, né? Eu vou contar... Só um segundinho, eu vou contar um negócio meu que acho que o pessoal vai entender, tá? E aí... Quando ele vê essa figura fálica, né, o Devorador de Homens, ele está falando daquela instância interna nossa, né, que tem muito poder, mas também pode nos devorar, que é o próprio inconsciente, que é o próprio self, que é a própria manifestação da totalidade. Então aquilo fez ele, né, meu Deus, ele foi entender esses sonhos lá muito mais velho, teve com 6 anos esse sonho. Aí olha só que interessante, né?
Eu tive um sonho. E faz muito sentido ter tido esse sonho aos 6 anos com esses pais, né? Exato, porque ele estava olhando ali e falando, olha só, é um inconsciente se manifestando, ou eu vou sucumbir a essas coisas, ou eu vou entendê-las, integrá-las, né? Se inscreva agora em nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você.